Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui com a professora Alciele Nobre para o nosso canal, para o canal de língua portuguesa, com aulas de redação, com aulas de gramática e com aulas de literatura, sim. Estamos aqui com mais uma aula de literatura e na aula de hoje nós vamos fazer, eu vou mediar para vocês um conteúdo muito interessante, muito importante também, que é sobre gêneros literários, tá? Nós estamos construindo aqui um conjunto de aulas sobre literatura e a aula de hoje é sobre gêneros literários. Então, se você é do primeiro ano, tá? É conteúdo específico do primeiro ano. É bom lembrar que este ano vai ter Enem seriado para vocês do primeiro ano. Ou se você é do terceiro ano, que está fazendo revisão, mas vale também para o aluno do segundo ano, enfim, para que você possa aprender sobre o conteúdo, fique ligado aqui no chat. Mas antes de começar a aula, é claro que eu vou pedir para você deixar um like aqui no nosso vídeo, comentar aqui a nossa aula e se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Não esqueça de permitir notificação para que você possa ficar por dentro de todo o vídeo que aqui é publicado, combinado? Então vamos para cá, vamos iniciar a nossa aula sobre gêneros literários. Nós vamos iniciar essa aula lembrando da contribuição que o Aristóteles nos deu lá na Antiguidade Clássica, o nosso grande filósofo, em seus registros escritos, em seus estudos realizados, né? Inclusive estudos esses que na época já eram direcionados para os professores, gente, interessante, para todos os seus alunos, como isso é colocado. Então, o que faz Aristóteles, né? Não vai ser nenhuma aula de filosofia aqui, mas o que fez Aristóteles? Ele reuniu esses textos, os vários textos que eram produzidos naquela época. Esses textos, é bom lembrar que eles só eram produzidos em versos, não existia prosa, todos os textos eram versificados. E de acordo com as características desses textos, ele reuniu em três blocos, né? Em três blocos. Então, o Aristóteles reuniu textos que tinham características em comum e assim determinou que eram textos líricos, ou seja, do gênero lírico. Depois ele reuniu textos que tinham características em comum. Então, aqui faz parte do gênero dramático e o outro que tinha os outros que tinham características em comum, estes são textos épicos, são as epopeias, tá? Então a gente vai compreender sobre cada gênero desse, a começar pelo gênero lírico. Olha só, o gênero lírico, que também é versificado, tá? E esse gênero, ele se apresentava musicalizado, né? Quando os textos líricos, naquela época, eles eram apresentados, eles eram acompanhados do instrumento musical da época chamado lira, tá? Então, quando ele estava apresentando aqueles poemas, naqueles recitais, utilizavam as liras para fazer toda a exposição. Quais são as características mais pertinentes, essas características assim, que definem o gênero lírico? Nós temos a subjetividade, e nesse contexto de subjetividade, nós vamos entender que é um eu que revela sentimentos nesses textos, é um eu lírico que apresenta aí esses sentimentos nos seus textos. Nós temos o sentimentalismo, a emotividade, a afetividade, então são textos que apresentam esse sentimentalismo, né? São sentimentos aí expostos. E quando a gente tem um texto que se apresenta em afetividade, em emoções, em sentimentos, nós não vamos esquecer. Esses textos eles são produzidos em primeira pessoa. Como é que eu expresso o sentimento se esse sentimento não está em primeira pessoa? Como é que uma pessoa expressa o sentimento do outro? Por isso que a razão pela qual a escritura se dá nesse texto se dá a partir de uma primeira pessoa, né? Que é a revelação desse sentimento. Esses textos eles são rimados porque eles apresentam um ritmo, né? Nessa entonação que é colocada quando eles são recitados. Tanto apresentam um jogo de rimas como a métrica, né? Os versos apresentam uma métrica e essa métrica promove o ritmo da poesia, porque eles são acompanhados por instrumentos musicais e traz toda essa abordagem aí. Então fiquem ligados aqui. Os textos líricos são textos que têm carga sentimental, expressão de sentimentos, expressão de emoções, expressão de afeto. Está estruturado em primeira pessoa, eles são musicalizados e para serem musicalizados não apenas são acompanhados por instrumentos musicais, mas também
apresenta toda uma estrutura na composição dos seus versos, através de rima e através da métrica, que dá toda essa entonação, tá bem? Então, tem sim uma característica assim, bem pertinente para o gênero lírico. Nós podemos citar aqui vários exemplos de gêneros líricos, tá? O hino, que é um tipo de poesia que apresenta um louvor a uma nação ou uma divindade. A ode, que é uma exaltação geral. Temos também o heptalâmio, que são textos líricos utilizados em homenagem às núpcias, né? Olha só, uma outra evocação de sentimento. A elegia, que está relacionado, esse poema lírico está relacionado à tragédia, à morte. Nós temos também a écloa, que é uma poesia bucólica, aquela poesia de simplicidade, aquela poesia campestre, que neste caso não tem diálogos. Agora, o idílio, que também é uma poesia bucólica, que está relacionada ao ambiente campestre, neste caso tem diálogo. Então, são os tipos que nós temos aqui, exatamente de textos líricos, tá? Do gênero lírico. E, por fim, o satírico, né? A sátira, que apresenta uma crítica, mas tem uma revelação de um sentimento de insatisfação, que também pode ser colocado aqui. É uma poesia mais irônica, mas se apresenta dessa forma. Então, esses são os exemplos de textos que nós temos, de textos líricos que nós encontramos na nossa composição poética. Tudo bem? E a gente não vai esquecer do seguinte: esses poemas líricos lá da Antiguidade Clássica, eles permanecem na sociedade. Se hoje eu fosse citar alguns poemas líricos, eu poderia citar os de Vinícius de Moraes, os sonetos de Vinícius de Moraes. São rimados, os versos apresentam uma métrica, são decassílabos relacionados, né, no mesmo tamanho, para que aquela métrica seja promovida no momento que você está fazendo a leitura do poema, né, toda a expressão de sentimento que ele coloca ali em seus sonetos. Portanto, nós temos um exemplo bem claro de poema lírico através do nosso Vinícius de Moraes. Tudo bem? Então vamos aqui para mais um gênero. Vejam só. Depois do lírico, nós vamos compreender aqui sobre o dramático ou gênero teatral, tá? Primeira relação que nós temos sobre o texto dramático. O texto dramático é o teatral e ele é produzido para ser representado. Hoje, se eu tiver acesso a um texto dramático, esse texto dramático ele se dá em razão de uma prosa. Ele é construído através de uma prosa. Por exemplo, esse texto aqui é o Alto da Compadecida, do nosso Ariano Suassuna. E a produção dele aqui, né, está em prosa. Mas quando eu estou diante de um outro texto, que é o do Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, sua composição se dá em versos. Na Antiguidade Clássica, quando Aristóteles fez todo o estudo sobre os textos teatrais, os textos dramáticos, o Aristóteles ele reuniu textos teatrais em versos, né? Eles eram feitos para serem representados. O que isso quer dizer? Não havia apenas as falas desses personagens, havia também as indicações através das rubricas como esses personagens iriam se movimentar na cena. Por exemplo, cena 1, a personagem tal entra gritando. Então não vai ter lá, entra gritando para ela falar. A ação que ela vai executar é a ação de entrar gritando. Então todas essas especificidades ocorrem na composição do gênero dramático porque indica como os personagens irão agir nas cenas. E isso é interessante e nos faz pensar o seguinte: eu tenho uma obra de Shakespeare, uma tragédia de Shakespeare, por exemplo, Macbeth, e hoje um produtor, um diretor pode reproduzir essa tragédia, né, os atores, em razão de que esse texto escrito ele foi escrito para ser representado. Nós não temos mais o Shakespeare em vida, mas temos o Shakespeare em obra. E ele permite, através do seu teatro, que outras pessoas representem as suas peças. Né? A primeira compreensão que nós colocamos aqui. Quais são, então, as principais características desse texto dramático? Vamos fechar aqui as principais características. Nós temos uma encenação cênica. Então, nessa encenação cênica, há indicações de gestos, há indicações
de como o cenário vai ser produzido, a indicação de como a sonorização vai ser apresentada. Nós temos também a presença de diálogo, porque entre os personagens as cenas são montadas através de diálogos marcados pelo nome de cada personagem. E qual o predomínio aqui da pessoa? O predomínio da segunda pessoa. No texto lírico é a primeira pessoa, que é a expressão do sentimento, mas num texto em que eu tenho diálogo é a segunda pessoa, porque quando eu estou falando com o outro, eu estou falando com uma segunda pessoa como pessoa do discurso. Então, a pessoa presente na composição do teatro se dá em segunda pessoa. E aí eu poderia citar, gente, vários textos aqui, tanto da Antiguidade Clássica como esses mais próximos, mais contemporâneos, como o Alto da Compadecida. Nós temos o texto de Édipo Rei, né, do teatrólogo Sófocles, lá da Antiguidade Clássica, aquela história representada no teatro, aquela história assim, de tamanha dor, né, no oráculo, que se descobre que você vai ter um filho, né, que o rei vai ter um filho, e esse filho, para tomar o seu reinado, vai matar o rei e vai se casar com sua mãe. Então tem toda aquela tragédia, a história de Jocasta, de Édipo de Jocasta, o reino de Laio. Então é uma tragédia que se apresenta numa relação familiar que é um tanto tensa, que é um tanto forte, né? Um final triste, porque é uma tragédia, tá? Então uma questão que vale ressaltar aqui é o poder de catarse que há, o poder de catarse que há no teatro. A arte entende esse poder de catarse como um poder de purificação. Que você entra, assiste a essa peça e você sai de uma outra forma, porque emoções são evocadas em você. Porque você acaba por compreender uma situação humana que te passa um sentimento, que te passa um ensinamento. Então, o teatro grego também nos promove isso. E outras peças teatrais, né, foram surgindo. Nós temos o Shakespeare com Romeu e Julieta, o Rei Lear, com Macbeth, que trazem essas peças, tragédias humanas também. E também suas comédias, tá? Como O Sonho de uma Noite de Verão, como A Megera Domada, que é sensacional, tá? Esse teatro produzido. No humanismo nós temos o Gil Vicente, como eu mostrei para vocês, O Alto da Barca do Inferno, que também passa um ensinamento denunciando vícios humanos aqui, naquela questão de quem vai para o paraíso e de quem vai para o inferno, né? O Gil Vicente nos coloca aqui um alto porque traz um contexto religioso, e o Ariano Suassuna, e o Alto da Compadecida. O Ariano Suassuna, ele bebe muito da fonte do Gil Vicente. Então, e o Alto da Compadecida, ele traz também, além de contação de causas que ele coloca aqui na sua história, ele também traz esse contexto da Aparecida, da Nossa Senhora, o contexto da religião. Então, bem interessante também esses exemplos que eu estou colocando do teatro brasileiro, né, como o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Então, da mesma forma que nós temos vários gêneros que vêm em decorrência do gênero lírico, nós temos também o gênero dramático. O gênero dramático pode se dar através de uma tragédia, e uma tragédia traz esse final trágico, esse final que nos causa compaixão, nos causa terror. A comédia tem uma inspiração voltada para a vida do cotidiano, mas nós temos um sentimento comum aqui, que apresenta os costumes, que às vezes esses costumes são sim criticados, e vai nos provocar um riso, né? Como espectador, isso vai trazer o riso, é a comédia. Tem a tragicomédia, que mistura os dois aspectos, a tragédia com a comédia, o real com o imaginário. Nós temos a farsa, que é a farsa da boa preguiça do Ariano Suassuna, traz exatamente uma crítica com relação ao comportamento humano, né? Que boa preguiça é essa? Será que é a preguiça porque eu sou preguiçoso? Ou porque me falta uma atividade? Ou porque não reconhece a atividade do artista como atividade, né? E ele se torna aí um preguiçoso. Mas a farsa que Gil Vicente também nos apresenta, a da Inês Pereira, que passa um ensinamento sobre a questão das pessoas que se casam por interesse, né? Então, essas peças trazem sim grandes ensinamentos para a humanidade. E o Alto, tá? Que é uma peça pequena,
eu mostrei aqui o Alto da Compadecida e o Alto da Barca do Inferno, que está diante de um contexto religioso, ok? Então a gente tem a tragédia, a comédia, a tragicomédia, a farsa e o alto. São as formas como o nosso teatro se apresenta dentro dessa questão da literatura, ok? Vamos finalizar aqui, pessoal, com as epopeias. Olha só, com o gênero épico, né? O gênero épico, as epopeias que tinham como finalidade de narrar feitos heróicos de um rei, de um povo. E esses feitos heróicos, gente, esses fatos que são sempre, né? São fatos do passado e está voltado para o mundo exterior. O texto, eu vou até chegar aqui, me aproximar aqui desse livro. Nós temos aqui, estamos diante, gente, de um clássico, a Odisseia de Homero. Olha só, essa edição ela é muito didática, ela tem toda uma explicação introdutória. Depois ela tem como original, sim, gente, as partes aqui que se apresentam no original e numa linguagem mais atualizada. Então, esse exemplo aqui da Odisseia de Homero, desse livro aqui que eu coloquei aqui para vocês, e eu acho massa esse tipo de livro, ó, com a fitinha para marcar a leitura, é um clássico da nossa epopeia, lá na Antiguidade Clássica. E é interessante que em Odisseia nós temos o Homero, tá? E nesse poema épico, porque narra um feito aí, esse feito heróico do Ulisses, que é o nosso Odisseu, é o grande herói que diante de todos os obstáculos ele volta para casa, né? Ele volta para casa depois da guerra de Troia. Então, nós temos aqui a valorização, né? O destaque aqui para Homero, né? O nosso Odisseu, né? O Ulisses, que é o guerreiro, é o enaltecido. Então, a epopeia existe exatamente isso, para narrar feitos heróicos, né? Eu vou ler até um trecho de como essa evocação se dá. Canta, ó musa, o varão que auspicioso, rosa Ílio santa, errou de clima em clima, viu de muitas nações costumes vários, 1000 transes padeceu no equário ponto, por segurar a vida e aos seus a volta. Baldo afã, pereceram, tendo insanos, ao claro e periônio, os bois comido, que não quis para a pátria alumiá-los, tudo ao prole ideal, minha conta e lei. Então nós temos toda uma evocação de feitos heróicos que é colocada aqui nesse texto, nessa epopeia. E outra coisa interessante, outra característica que nós encontramos também, é que as epopeias são construídas e nela também há a apresentação de deuses, né? De toda uma mitologia. Então não adianta você achar que vai ler uma epopeia e não tem essa relação com a mitologia, porque tem sim essa relação com a mitologia, tá bem? Então vamos aqui para alguns exemplos de textos narrativos que surgiram em razão das epopeias. Mas vamos primeiro pensar. Quando as epopeias surgiram, que vem com essa característica centrada de narrar, né? De narrar um feito heróico de um povo ou de uma nação. Eu citei aqui Homero, mas eu poderia citar também os Lusíadas de Camões, que traz aí toda a bravura do povo lusitano, por isso que o nome dos Lusíadas, que narra a viagem de Vasco da Gama em busca de uma nova rota comercial, mas não é uma história como a história narra, mas uma epopeia com todos os valores de literatura e toda a mitologia que ali é apresentada. Então, as epopeias, que são textos versificados, mas eles apresentam uma narrativa, e é interessante que, por ser uma narrativa de algo que já passou, nós temos aí uma terceira pessoa. As epopeias se dão em terceira pessoa. Vamos lembrar, o lírico em primeira, porque é expressão de sentimentos, o dramático em segunda, porque é diálogo, eu estou falando com o meu interlocutor, e as epopeias em terceira pessoa. Tá? Só que as epopeias, elas fizeram gerar textos narrativos que temos na nossa literatura. Só que esses textos narrativos, eles não carregam as mesmas características das epopeias, apenas a questão da narração. Porque, primeiro, todo texto narrativo ele apresenta 5 elementos.
Toda narrativa é escrita num determinado tempo, num determinado espaço, tá? Toda narrativa ela é escrita através de um narrador, seja este personagem ou observador. Toda narrativa ela apresenta personagens, obviamente, com quem essa história está acontecendo, e toda narrativa tem um enredo, que é o seu conjunto de ações. Então, partindo desse princípio, que também se faz presente nas epopeias, mas tirando essa questão mitológica, toda essa questão de enaltecimento de uma nação ou de um povo, surgem os textos narrativos. E quando surgem os textos narrativos, nós temos uma certa gradação, tá? Eu tenho uma crônica, que é um texto muito mais atual. Trouxe aqui um exemplo do livro do Luiz Fernando Veríssimo, As Mentiras que os Homens Contam, que são narrativas curtas, com poucos personagens, num curto espaço de tempo, num espaço limitado e que vem com situações de cotidiano. E esses textos aqui têm uma carga bem cômica, são muito bons de se ler, mas são muito reais também, porque são muito próximos daquele acontecimento que ocorre na nossa sociedade, bem verossímil. Então, a crônica tem essa característica, né? Essa característica de uma narrativa mais curta, de uma narrativa que se relaciona com o cotidiano. Depois nós temos, um tamanho maior de texto narrativo, o conto, tá? Um episódio da vida. Eu trouxe aqui um exemplo do contista Machado de Assis, né? Os melhores contos do Machado de Assis. Então, nesses contos aqui, nós temos uma história mais longa do que a crônica, né? Esse texto aqui nos apresenta contos. Então, o que diz o conceito de contos? É uma narrativa breve? É. Sendo mais extensa do que a crônica? É. Aborda um episódio da vida? Sim. É óbvio que dentro desse gênero nós temos vários outros. Nós temos contos trágicos, nós temos contos imaginários, maravilhosos, nós temos contos de fadas, mas eles sempre são relacionados com episódios na vida. Tem o campo da imaginação, mas esse campo da imaginação se relaciona, obviamente, com a realidade. E nesse processo de composição, né, nessa modalidade narrativa, nós temos a novela. Não é novela da Globo, não é novela mexicana, mas é a produção literária. Essa novela aqui que eu trago como exemplo, olha que ela é maior do que um conto já, nós estamos em processo de gradação, de crescimento. Estão prestando atenção? E essa novela aqui, que é O Invasor, do Marçal Aquino, é sensacional. Gente, tudo é muito bom aqui, estão vendo? Essa novela é muito legal. Olha que ela é rápida. Nós não encontramos esse livro que traz a novela como gênero narrativo longo, grande. Nós temos aqui, ele é mais extenso do que o conto, mas a novela, ele é um pouco parecido com o romance, mas ele tem um número menor, a novela tem um número menor de páginas, né? E aí, nós temos é um pouco limitado, né? Mais limitado do que o romance, mas mais extenso do que o conto. E por fim, gente, o clássico da literatura, que é o romance. E quem está aqui, o nosso Eça de Queiroz, a nossa obra aqui, Os Maias, tá? Olha só como se dá o tamanho, gente, com tanta história aqui sobre o realismo português, história do Carlos Eduardo e da Maria Eduarda, né? Lá no Palácio do Ramalhete, como que ele começa a descrever logo no início desse texto. Então, o romance já é uma narrativa mais extensa, que é que eu quis mostrar aqui a vocês. Que esses gêneros narrativos, crônica, conto, novela e romance, eles surgiram a partir dessas epopeias, né, que surgiram lá na Antiguidade Clássica, mas cada um com suas características específicas. Tudo bem, pessoal? Então, eu quis explanar aqui para vocês esses 3 gêneros literários que surgiram na Antiguidade Clássica, que o nosso genial Aristóteles teve um compromisso aí, toda a sua dedicação aos estudos, às leituras, tudo que ele fez pela civilização, todos os ensinamentos que o Aristóteles passou e nos deixou essa compreensão acerca dos gêneros literários, que fizeram surgir outros gêneros também, para que nós possamos aqui curtir, nos deleitar com tanta leitura boa, com tanta leitura magnífica. Tudo bem? Então, espero que você que está aí do outro lado da tela tenha gostado da nossa aula. E se vocês estão curtindo nossos vídeos de literatura, aguarde, porque tem muita coisa boa que está aí por vir, ok? Então, ó, tchau, tchau e até uma próxima aula aqui no nosso canal.